Alô, pessoal. Eu não sei o que aconteceu de novo. Ma- Alô, pessoal. Márcio, tá me ouvindo agora? Tá tranquilo agora. Eu pus um fone aqui, eu não sei o que aconteceu, se era. Tá me ouvindo, né? Não, tá tranquilo agora, tá tranquilo. Mas eu Tá tinha te joia. perguntado então, aquele curso que a gente fez, né, de 2007. Certo. Naquele momento, eu acho que as limas eram da Micromega, não era isso? Isso. Já era micromega, né? Já numa transição essa imagem aí, né? Tá todo mundo ouvindo, Isso. gente? Tá todo mundo ouvindo agora? Pessoal aí que tá na Isa aí, tá tudo certo? Beleza? Tá, tá me ouvindo, Márcio? Tá, né? Tá tranquilo agora. Não, beleza, vamos continuar aqui. Isso aí, ó, era, né, 2005 eu me formei e 2007 foi o primeiro curso que eu fiz da Easy e até a minha história lá com esse... nesse hotel lá, não sei se você lembra, acho que eu já cheguei a comentar com você sobre isso. Eu, recém-formado do interior, né, caipirão aqui do interior de Minas. Cheguei no Pemonte lá no hotel, e por azar eu cheguei atrasado no primeiro momento da aula lá. E eu não conhecia Henrique, não conhecia a dinâmica de nada do curso, nada. Cheguei, vi um rapaz, era o Henrique, de meia, não sei se você lembra, ele dava aula de meia, de meia lá naquela sala, falando, e eu já cheguei atrasado, muito sem graça, eu sentei no meu lugar lá, tal, a Joélia, na época, né, acompanhava ele nos cursos, aí falei assim, ué, achei muito doido, né? Achei ele muito ligado no 220 e que até hoje. E por eu ter chegado atrasado, né, historinha bem rápida, é, eu perdi uma parte e perguntei. Perguntei sobre uma parte lá que eu peguei ele falando uma coisa que, né, peguei o bonde andando e acabou que era um negócio, né, eu lembro direitinho, sobre extravasamento de cimento, né, que é uma polêmica até hoje, do que a gente, até hoje a gente tem essa polêmica, extravasar ou não extravasar, consequência ou não. E eu perguntei e meio que afirmei, então você gosta que extravase? Ele pegou um papel que estava na mão, me julgou de longe. Falei, pô, cara, doido, primeira pergunta. Aí fiquei meio receoso nos primeiros momentos, depois a gente foi acostumando e estamos aí até hoje. E era essas limas aí mesmo, né? A gente tinha o protocolo de essas limas, pregão, mais as gates, né? De 1 a 5, tinha gente que fazia crescente, decrescente, e assim foi, certo? Essa questão até do pregão, acho que ele lançou na época da Miltex também, se eu não me engano. E era uma lima também que eu ficava meio assustado, porque é uma lima muito robusta, né? E ela quase não tinha, por mais que é uma lima de níquel titânio, ela não tinha quase que flexibilidade nenhuma. Então você fazia um preparo cervical ali que muitas das vezes, se você não tomasse cuidado, você formava um degrau, como a Gates formou degrau, como a Gates forma degrau, né? Então, assim, é, ela também foi uma lima que não me convenceu muito. Não é à toa que eu comprava os sistemas muitas das vezes sem o pregão, né? Era uma lima 3510 para quem não conheceu, né? Então, o preparo cervical com ela era um preparo que alargava bastante, né? É, Fora as gates, né? Tem é. a questão. Márcio. Então, sim. Em relação às gates também, bom, essas limas aí, depois de um certo tempo, em 2008, acabou que eu fiz um outro curso com o Henrique, que foi o primeiro curso intensivo, porque antigamente eram os cursos avançados, né, que eram os cursos de finais de semana, 2 dias e meio na fazenda, e esse curso intensivo, que foi o primeiro dele, foi uma semana, de segunda a sexta-feira. E eu não sei o porquê esse curso era para acontecer na fazenda, acabou que não deu certo, a gente acabou indo para o consultório dele, né? Fomos para o consultório, acabou que nesse curso também
o Henrique, ele morava, na época ele estava sozinho no apartamento e a gente acabou hospedando lá. Então foi um curso intensivo mesmo, né? Acordava falando de endodontia, passava o dia inteiro falando de endodontia, à noite endodontia. Né? Foi muito bacana. Foi um curso bem legal mesmo, né? Então, aí que eu deslanchei mesmo com a instrumentação rotatória, né? E depois veio, né? A gente vai falar mais para frente, as limas Pro Design. Isso, bacana. Aí, mas na verdade essa evolução ela veio de uma forma progressiva, né? Ela veio acompanhando o mercado, essa evolução, né? Tanto da Easy como empresas, nós comentamos na segunda-feira, como dos protocolos, né? Os protocolos começaram a diminuir, né? Retirou-se gates, eu lembro perfeitamente, você deve lembrar isso também, no fórum, no FBE, né? Na época o FBE, a gente não tinha o WhatsApp igual a gente tem hoje, não tinha tanta mídia assim, tinha tanto meio de comunicação. E o FBE era um meio que se comunicava, né? E eu conheci logo assim que formei, entrei e eu lembro perfeitamente quando ele falou que ia retirar gates do protocolo dele, faltaram matar. Né, que é o negócio assim, mas você tá tudo. Crucificaram, coitado, até hoje ele escuta um pouco, né, em relação a isso. Mas foi muita pedrada, né? E é um negócio que, se tivesse tão errado assim, isso voltaria. Né? A questão de Não, gates hoje, né, a gente não precisa dela mais. justamente. Como eu te falei, assim, eu sempre tive uma resistência. Eu acredito até que muitas pessoas têm resistência à mudança, né? E assim, quando tiraram, o Henrique falou que ia substituir a ProDesign pela ProDesign S, então você pegar uma lima, um sistema que tinha 6 limas de preparo, mais uma lima que era de preparo cervical, que era o pregão, e mais 5 gates, então vamos colocar aí 12 instrumentos, e você colocar só 4 instrumentos, isso também foi uma coisa assim que no primeiro momento eu tive uma certa resistência. E o Henrique falava até que, né, as viúvas do ProDesign, né? Muita gente falou, pô, Henrique, você vai tirar do mercado, né? E foi uma lima que deu super certo naquele momento. Até porque, assim, era uma lima um pouco, não tinha tratamento térmico, então tinha a memória elástica, então era uma lima um pouco dura para entrar no canal, mas mesmo assim o protocolo dela era eficiente, né? Logo em seguida, o Henrique fez a Easy fez o tratamento térmico nas limas, né? E aí pronto, foi para um abraço, porque se você já se sentia seguro com uma lima que não tinha tratamento térmico, de você pegar uma lima que entra em curvatura com uma certa facilidade, foi muito tranquilo. Nessa época você já tinha muita experiência também, né? Porque você já estava direto aí com o Henrique, não era isso? Isso. Na verdade, o protocolo, né, essa transição de ProDesign com 6, né, com Gates com 6, foi justamente na minha especialização, que eu fiz né, lá em BH com o pessoal, né, era coordenado pelo Henrique, Sérgio Vinzeiro, uma série de professores bacanas, que eu devo uma grande parte da minha odontia que eu sei hoje a eles. E essa transição, né, peguei o final, na verdade, uma boa parte do ProDesign e passei para o ProDesign S. E realmente, isso que você falou é verdade, o choque é muito grande. Né? A mesma coisa que choque ocorre hoje quando você fala do ProDesign S para o Logic, essa inversão, essa mudança, isso é chocante. A gente que né, eu também sou muito difícil a mudança, hoje até menos do que era, mas um tempo atrás eu brigava com o Henrique toda hora, falou, pô, agora que estou acostumando com esse sistema, você vai e muda, e isso, né, pensando lá Mas era o caminho, né? Essa evolução tinha que existir. Inclusive tem um amigo meu, Eduardo Odonto, o Eduardo Parente, tá aí junto aí, nós fizemos especialização junto. Ele foi um grande colega, grande amigo, até hoje a gente tem contato. Valeu pela presença aí, Eduardo. O Fábio, e em relação a um monte de gente que torceu o nariz, que foi contra, né, a questão da retirada da Gates,
hoje em dia, você vê que, eu não sei se só no sistema da Easy, mas assim, eu particularmente, assim, eu trabalho só com Easy. Eu já, como eu dou aula, eu já tive a oportunidade de experimentar, né, vários sistemas. Mas, assim, nenhum deles, para mim, é tão eficiente, ou eu me sinto tão seguro, não sei se é porque eu já pratico há mais tempo e vim acompanhando essa evolução, mas tão seguro quanto os sistemas da Easy. Né? Não estou fazendo propaganda para ninguém, não ganho nada com isso, né? A gente só tem a parceria e eu acho que quem ganha são os nossos alunos, né? Mas, enfim, muita gente torceu o nariz para isso. E hoje você vê que não tem necessidade nenhuma de gates. Né? Eu até tenho gates no meu consultório, às vezes, para eu fazer iniciar uma desobturação de um canal que tem uma certa resistência para entrar com uma lima de níquel titânio. Mas é para isso, né? Nada mais. Agora, para fazer preparo mesmo, eu não uso. Então, muita gente condenou isso. E eu não sei, assim, como que esse pessoal está pensando em relação a essa filosofia, né? De você trabalhar só com instrumentos de níquel titânio. Uma coisa, Márcio, que a gente comentou até na segunda-feira com o Henrique, eu determinei alguns marcos que nós, como endodontistas, né, de cadeira, de mocho, de clinicar mesmo, um dos marcos, né, foram vários, né, durante esses 20 anos ISE. Um dos marcos realmente o tratamento térmico, né? Depois dele, essa mudança foi total, né? Se caso a gente estivesse naquela onda ainda, se não existisse tratamento térmico, eu tenho certeza que a gente não conseguiria ter, por exemplo, um Logic de sucesso que a gente tem hoje, né? A Easy tem hoje. Porque a diferença de uma lima tratada termicamente, né? CM, que é o caso da Easy, feita lá em Belo Horizonte, com qualquer lima de níquel titânio sem tratamento é total, é gritante, né? E essa mudança que você teve, tinha 6 limas, eu tinha 10, 12 instrumentos para fazer um trabalho, eu reduzi ele para 4, agora para 2, é como eu reduzi o trabalho, eu reduzi o operador para o trabalho mesmo, né? Então é sobrecarrega. Então a lima tinha que evoluir mesmo. Se não evoluir, não estaria onde a gente está hoje, né? Quero que você comente um pouquinho, Márcio, questão dessa transição, né? O ProDesign S, do S foi para o dual híbrido e do híbrido com tratamento, né? Esse dual híbrido te fez diferença na época? Você usou muito? Só por uma opinião sua aí. Então, Fábio, é o que eu ia te falar, cara. O dual híbrido eu praticamente não usei. Porque o que aconteceu? Você pode até me corrigir se eu estiver enganado, mas assim, o dual híbrido veio meio que para ir a favor daquela filosofia de fazer uma instrumentação com instrumento único, que na época eles estavam lançando o Reciproque. Reciproque. E aí eu lembro do Henrique falar que teve aquele congresso lá no Sul e ele tinha que, né, entrar nesse esquema de... E aí foi quando ele desenvolveu esse protocolo de instrumentação do híbrido, né? Então, assim, você fazer a parte de instrumentação rotatória no terço cervical, fazer onde você... A lima, ela tem que trabalhar mais, onde ela sofre um maior estresse, que é o terço apical, ela fazia reciprocante, não é isso? E depois ele fazia o regulamento com o rotatório, né? Eu cheguei a usar, não usei muito, porque logo em seguida, isso a gente fazia com as limas que era a 2506 ou a 2508, dependendo do canal, do sistema ProDesign S. Não é isso? Isso. Logo depois, e essa história aqui da Logic, o que aconteceu? Em 2013, a gente promoveu um meeting em Brasília, e o Henrique veio, ele deu uma palestra, justamente esse meeting aí. Ele deu uma palestra, ele estava com o stand lá, e eu sei que na época ele não foi exatamente aí, mas ele já estava com a ideia de lançar um sistema rotatório com lima única. E é aquilo que você falou. Se não existisse o tratamento térmico, não existiria a possibilidade de fazer essa instrumentação. Porque assim, com rotatório, né? Porque assim, o que eu comparo são coisas diferentes, mas a ideia final é a mesma, que é o reciprocante. Para que ele serve? Ele serve para te dar segurança, para diminuir o estresse da lima, né? Para diminuir a possibilidade
de haver uma fratura. E o tratamento térmico, ela tem a mesma função, né? Diminui o estresse, diminui a possibilidade de ter uma fratura. Muitas das vezes você vê a lima deformando antes dela fraturar. Então, às vezes, ela até te avisa, né? Essa lima com tratamento térmico. Então, essa foi a ideia. Se não tivesse tratamento térmico, não teria a Logic. Né? Justamente, Marcia, e essa questão da Logic, essa evolução, né, onde a gente está hoje, já a Logic 2, foi muito, deixou muito claro o Henrique na segunda-feira. Logic vai deixar de existir, na verdade, essa transição vai deixar de existir. Não vai ter Logic e Logic 2, vai ter Logic, que praticamente é a mesma coisa, nós vamos comentar um pouquinho lá na frente sobre isso. É meio... A filosofia, essa mudança de filosofia, mais uma mudança, é muito, às vezes choca mais, às vezes, o aluno num curso, né? Como que você, inclusive ontem eu vi uma live sobre, não sou contra pré-alargamento, eu não sou contra, na verdade, às vezes faço quando preciso, mas eu não vejo necessidade de tanto hoje com o que a gente tem em mãos, né? Se eu tivesse há 7 anos atrás com o ProDesign Logic na mão, faria a mesma coisa, né? O tratamento térmico possibilitou isso, a evolução da lima possibilitou isso. Então, essa questão de que a gente, às vezes, meio torce o nariz, você já usou esse termo aí, em relação a como que eu vou fazer o canal com um sistema rotatório e de 2 limas, de uma lima só, lima única pós-patência. É justamente o design da lima, a tecnologia da lima que possibilitou isso, né? O Logic, isso é o Logic, né, 2014 para 2015, que teve essa transição, né, que teve esse lançamento, vamos dizer assim, e hoje a gente já está com o Logic 2. Essa transição, para você, chocou um pouquinho do S, do Duo pro Logic, ou não? Fala um pouquinho para a gente aí. Não, igual você falou, a gente acaba acostumando, né? E eu acho que o Henrique ele sempre pensa à frente. Você falou que ele é elétrico, mas eu até imagino que quando ele deita ali para dormir, eu acho que ele nem dorme. Ele fica pensando o que ele vai fazer no dia seguinte para desenvolver alguma coisa diferente. Né? Porque, assim, cada dia tem uma coisa diferente. Então, a gente acaba acostumando com isso. Né? A Easy está sempre lançando alguma novidade. Essa questão da Logic, ela não me chocou muito, porque a gente já imaginava que viria alguma coisa diferente por aí, né? Então, eu acabei aceitando bem o sistema Logic. É claro que existe uma diferença muito grande entre você instrumentar com mesmo a Logic 1, você instrumentar com uma Logic Taper 6 e a Logic Taper 5. Eu não sei se você sente essa diferença. Eu acho que com a Taper 6 a gente tinha uma certa dificuldade em penetrar no canal, né? Como você falou, não faz preparo cervical, às vezes a gente tinha que lançar mão, né, de fazer um preparo cervical, e aí quando eu falo preparo cervical, eu não estou dizendo também que a gente faz um desgaste compensatório, como a gente fazia antigamente. Desgaste compensatório, que você tinha que entrar com a lima diretamente no canal, sem nenhum tipo de interferência, né, daquele ombro de dentina. Não é isso que eu estou falando. Talvez um preparo cervical para aliviar, para você poder entrar com uma lima 6, 0,6. A 0,5 ela já diminuiu isso, a necessidade de você fazer esse preparo cervical quando ela não entrava. Então, às vezes você consegue entrar direto com a lima 0,5 dentro do canal sem essa necessidade. Né? Então, assim, o que você me perguntou, realmente eu não tive muita resistência em fazer Logic. Né? Então foi uma coisa meio que natural. A gente já estava vindo nessa evolução de diminuir a quantidade de limas, então para mim foi muito tranquilo. Beleza. Eu acredito que você lá também, né, você participando dessa evolução também dentro da Easy, foi super tranquilo também, né? Tranquilo, bem tranquilo não, né? Mas essa questão assim, a gente vai se adaptando, né? Como você falava no curso, pincela, ProDesign S, né? E de repente não, isso para a gente pôr na mão e pôr na boca do paciente, pôr na mão do aluno, isso é um pouquinho complicado. Mas a gente acostuma e depois você não quer voltar. Por exemplo, hoje, se você me perguntar, Fábio, faz com o canal ProDesign S? Até faço.
mas não quero mais. Tipo, a facilidade do Logic me proporciona várias coisas, né? Entre elas a segurança ainda, e não é questão de ser rápido ou não, é mais a segurança que ela me dá. Eu não vou voltar no ProDesign S, é andar um pouquinho para trás, né? Isso, vou só voltar um pouquinho aí, mas para a gente dar uma sequência. Dr. Reinaldo parece que perguntou sobre a questão da 25, uma Lima 2506 aí, que seria ser retirada. Não vai ser retirada, ela vai ser adequada para os moldes de hoje. E a doutora Isabel quer saber essa questão, tem uma foto aí, eu quero que você fala para mim, já adiantando um pouquinho, temos tempo, mas vamos ir e voltar. Sobre essa questão do Logic para o Logic 2 em Taper 05, né, tem essa foto que o Márcio Alex fez para a gente aí, em relação à diferença que é aqui e essa diferença que dá na boca. Fala um pouquinho para a gente aí, respondendo a pergunta aí da doutora Isabel, do Rio, se não me engano. Então, Fábio, eu vou até falar aqui, você pode complementar também. Então, a diferença entre Logic 1 e Logic 2, ela está no tarugo, né? Para quem está vendo essa imagem aí, o tarugo é esse filete aí de níquel titânio, que é a matéria-prima para a confecção das limas, né? Então, para você ter uma ideia, o tarugo da Logic 1, ele é um tarugo de 1,2 milímetros de diâmetro, não é isso? Então, a lima, ela tem uma conicidade constante, desde a ponta até o final da parte ativa. Então, ela vai numa crescente ali até o final da parte ativa. Chegando ali na parte ativa com aproximadamente 1,2 milímetros de diâmetro no final, certo? No terço mais cervical, que seria aí o D16, eu não sei exatamente se tem 16 milímetros essa parte ativa. Já o tarugo da Logic 2, ele é de 1,0 milímetros. O que significa isso? Vai chegar num certo momento ali da lima, numa certa porção da lima, no terço mais cervical da parte ativa dela, que ela vai ser paralela. Ou seja, ela vem numa crescente de aumento de taper, né, de conicidade, e chega a um certo momento ela fica paralela. O que significa isso e o que isso impacta em relação ao preparo, né? É que seu preparo cervical ele vai ser muito mais conservador, né? Então você tem a possibilidade de fazer preparo. A lima ela vai entrar com mais facilidade. Eu não sei se você percebeu isso também. Eu acho que todo mundo que trabalha com a Logic 1 e depois trabalha com a Logic 2, vê que a Logic 2 ela penetra no canal muito mais fácil. É o que acontecia muitas vezes, quem trabalhava com a ProDesign S, se você colocava uma lima, ela não penetrava, o que pedia? Para fazer um pré-alargamento, né? Então, a lima, às vezes, ela não prendia na ponta. Ela prendia no terço cervical ou médio. Como a Logic 2 ela tem um diâmetro um pouquinho menor ali, ela vai ter a chance de prender ali naquele terço cervical ou médio muito menor. Justamente porque ela tem um diâmetro menor. Correto, Fábio? Corretíssimo, meu amigo, corretíssimo. Essa questão, na minha opinião, é o grande diferencial, né? É a questão, igual teve pessoal aí, Logic 2 é uso único, nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. O diferencial desse 0,2 milímetros, né, do Logic para Logic 2, no terço cervical e médio, que é discutível ainda, né? Tem muita gente que bate contra, que não enfraquece, mas é meio que lógico, gente. Se você tira a dentina a mais naquela região, a região de fratura, hoje, vamos considerar essa pandemia aí, tá todo mundo apertando o dente, tá todo mundo travando a boca aí, porque tá passando por um período difícil, todo mundo tá passando, né? É o mundo inteiro, não é nem um nem outro, não. E essa questão desses 0,2 a menos dá uma possibilidade, com o mesmo grau de limpeza, vamos dizer assim, de ser flexível tanto para poder chegar onde que a gente precisa, né? Respondendo a pergunta aí de alguém que foi para cima aí, uso único, o Márcio deu uma travada aí. Tudo bem, Márcio? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Beleza. Aqui tá tranquilo, aqui tá tranquilo. Tá. Porque para mim se deu uma travadinha aqui, mas vamos continuar. Essa questão de uso único, tá? Na segunda-feira não deu prazo para a gente comentar. O Logic
a lima de shaper, né, essas que estão na foto aí, tanto uma como a outra, é 2505, ela tem a indicação de ser uso único, né, mas a gente considera com uma marca de segurança 2 molares, né? Os viúvos, né, do antigo SI, né, eu sou um deles, que eu gostava demais do SI. Quando o Henrique lançou o ProDesign, o S ainda tinha, lançou o Logic, retirou o SI, a gente chegou a fazer vários testes lá na fazenda, no curso da fazenda, que não dava para ter esse SI, porque são variáveis demais, né? E a média que a gente fez dava 5 molares, ela ia quebrar. Esse 70%, que a história do SI é longa, você conhece muito bem, resumiu-se em 2 molares, né? E a Glide a gente usa, sinceramente falando, 7, 8, 10 molares com muita segurança, né? Para você quebrar uma Glide, gente, a Gisele, você tem que fazer muita coisa errada, né? Nós discutimos segunda-feira sobre a questão da velocidade, de aumentar um pouquinho, vai de acordo com a sua segurança. Não vai de uma vez a 950 RPM, você não vai conseguir trabalhar, vai aos poucos, certo? Concorda, Márcio? Opa, demais. Teve alguém que perguntou aí em relação ao protocolo de uso da Logic 2, que usava Flex Gold. A Flex Gold nada mais é que uma lima que usa, um sistema que tem várias limas, né? Então você acaba dividindo aí o estresse da lima para várias, aliás, o estresse do preparo para várias limas, né? A Logic 2, ou a Logic, né, na verdade, você tem estresse num único instrumento. É claro que depois da patência. Então, você cria um caminho com a Gisele, que é a lima de glide. Então, o seu caminho está livre para depois você fazer o seu preparo, né? A lima de shape, que é a 2505, a 2504, 3005. Então, o protocolo, basicamente, né, até o protocolo da ISA, o protocolo do fabricante, é você fazer o seu glide com a Gisele, né, já direto, sem preparo cervical, e depois fazer o shape, né, fazer o preparo do seu canal com a Logic 2 direto no terço apical. É claro que se a sua lima não entrar, aí você faz em terços, né? Terço cervical, irrigação, terço médio, terço apical depois. Beleza. Você usa desse jeito também, Fábio? É justamente assim. A Gisele Cuba tá 2 limas então. Na verdade, quando a gente fala o sistema de lima única, rotatório, pós-patência, né? O Márcio deixou bem claro, você tem um caminho feito para a lima de shape entrar. A 2505, 2504, a 3005, o que for, né? O caminho tem que estar pronto. A gente considera uma lima única de formatação, né? A glide ou a sua lima manual, ou a sua patência, da forma que vocês estão acostumados a fazer ou estão fazendo com a glide, a gente considera a lima de patência, né? Uma patência rotatória. Nós discutimos um pouquinho, não vai ser o caso aqui hoje, senão não dá tempo, sobre essa questão de você ter um alto índice de patência. Ela é um antecessor do protocolo, né? Ela faz parte do protocolo. A gente considera ela e mais uma, né? Ela é lima única pós-patência, certo? Só para complementar, não sei se você tinha acabado, desculpa até te interromper, Fábio, mas quando você ouve falar também, eu tenho uma lima única, quando foi lançado no mercado os reciprocantes também, a ideia do fabricante é você utilizar limas manuais para patência. Então você usava uma lima 8, 10 e 15 e fazia a sua patência com lima manual para depois você entrar com a lima que era trocante, que na época era 2508. Então por que você não usar uma lima mecanizada para fazer a sua patência, né, sendo que você tem ela disponível para você? Pode ser que você não queira usar. Então, usa uma lima manual. Mas eu acho que a Gisele está aí, como vocês falaram na segunda-feira, o índice de patência com a Gisele ele é muito alto. Então, por que não usar? Porque você vai sofrer um estresse físico, né? Fazendo patência com a mão. Não é isso? Pus ela aí porque ela estava com saudade de mim, a Gisele, tá aí do meu lado aí, ela sempre participa das minhas lives, certo? E essa brincadeira, gente, Gisele é uma longa história, não é um caso. Para quem não conhece, alguém perguntou aí sobre ela é
Ela existe desde o ProDesign S, não é que ela é do Logic. Ela já era uma lima existente, sem tratamento térmico, depois com tratamento térmico, né? E hoje ela faz parte do protocolo Logic e Logic 2, tá? Perguntaram sobre o protocolo, o Márcio explicou, é o mesmo protocolo. Quem usa Logic e vai usar Logic 2 é a mesma coisa. Não tem outro protocolo. O que você vai ter um pouco mais de facilidade em relação à entrada da lima de shaper e a questão que nós discutimos segunda sobre a questão da você ter a facilidade, a possibilidade de usar em motor que tem controle, que tem localizador apical acoplado, né? O iRoot Pro da ISA é um exemplo desse, né? Várias outras vantagens, várias outras coisas que não vêm ao caso aqui, certo? Eu só voltei aí, Márcio, essa imagem até da aula de segunda, que a gente vai pegar um ganchinho aí, que vi que surgiu muita dúvida aí sobre essas duas aí, ó. Na minha opinião, depois da Glide, essas duas limas não podem fazer, não estão fora do meu arsenal lá, da hora que eu for estar instrumentando o dente. Você concorda comigo? Fala um pouquinho sobre elas aí. Então, na verdade, assim, para mim elas são fundamentais. Não existe fazer endodontia sem essas limas, né? Você pode até conseguir fazer a sua patência, ter seu glide ali com a Gisele, né? Mas em alguns casos, às vezes você não vai conseguir. Então é onde você lança a mão, né, da 1503 ou da 1505, dependendo do seu canal. E essa 1505 ela veio também meio que uma herança lá da ProDesign, né? A ProDesign a gente usava a 1505, só que sem tratamento térmico, e fazia um movimento reciprocante, né? Para que isso? Para te dar segurança, né? Ter menos risco de fratura, e a gente conseguia conquistar a patência em muitos casos com essa lima 1505, né? Eu não sei, acho que vocês falaram na segunda-feira, mas ela ainda fabrica a 1505 sem tratamento, Fábio? Sim, fabrica. Na verdade, deve deixar de ter, né? Mas ainda existe sem tratamento, né? Uma diferença muito grande, até o Dr. Reinaldo já fez algumas perguntas, eu vou aproveitar a pergunta dele aqui. A 1503, eu nunca vou usar ela em reciprocante, eu não posso usar ela. Nenhuma 03 da ISA é indicada para movimento reciprocante. Né? A 1505 você já pode, você tem mais segurança, que ela te propõe isso. Né? E uma indicação muito boa dela, né, o Márcio, é a questão de ela te facilita em caso que a Glide não chega. Né? Quem dera se uma Glide chegasse em 100% dos casos, você teria, não precisava ter ela, né? O dia que existe uma lima que chega fácil numa patência em 100% dos casos, ela pode valer R$1.000 a caixinha que você vai pagar tranquilo, né? Então, essas duas limas, na minha opinião, eu não consigo abrir um dente, fazer a abertura e instrumentar o dente sem saber que elas estão do meu lado ali, para caso eu precise. Uso muito hoje a 1503 numa velocidade um pouquinho mais baixa, 600, 700 RPM, e a 1505 já usei muito no antigo, você citou aí, no MRA, né? Que a história dela começou, mesmo com o ProDesign, o ProDesign antigo, né? A 1505, a gente começou ela fazendo a técnica da bicada, né? Sérgio Vinzeiro que me ensinou isso. A gente bicava ela rodando para poder tentar buscar patência. Depois o Henrique lançou o MRA, que foi, na verdade, o primeiro reciprocante, né, antes mesmo de reciproc Wave One, só que o objetivo era buscar patência, não era instrumentar um canal, como é feito hoje com o movimento reciprocante. Certo, cara? Certo. Estão perguntando aí a quantidade de usos, né, da 3, da 2, acho que chegaram a perguntar da Gisele também. Da Gisele você falou que pode ser usada até umas 10 vezes, é claro que você vai ter que avaliar a sua lima, né? Se ela tiver algum tipo de distorção, descarta, né? Não tem por que você correr um risco, mas acho que essa média aí dá para usar. Em relação à A3, eu vou falar por mim, eu uso mais ou menos umas 3, 4 vezes, que é uma lima ela bem, talvez um pouco mais frágil, né? Então ela distorce um pouquinho mais do que a Gisele. Eu não sei quantas vezes você usa. A 5, a 05, acho que dá para usar umas 5 vezes com uma certa segurança. Sim. Eu até queria ouvir você falando sobre isso, porque realmente isso é o que eu uso, né? Uhum. Mas é justamente isso aí. Eu tenho na minha cabeça o seguinte, mas
vamos considerar a 1505, né? A 1505, 4, 5 vezes em movimento rotatório, ela suporta tranquilamente. Agora, se um caso, hoje eu uso menos, porque tem a 1503 que me facilita, mas na época que não existia a 1503, né? Ela não é recém-lançada, mas ela é mais nova que a 1505. Se eu tivesse que lançar a mão do MRA ou do movimento reciprocante para usar essa lima para buscar a patência, ou seja, eu exigir demais dessa lima, eu praticamente, se eu reciproquei, eu jogava ela fora. Eu descartava ela antes de evitar qualquer problema. Né? Não é o tudo ou nada, mas é uma lima que se reciproca, você pode ter certeza, nesse caso, em busca da patência, ela vai fragilizar, né? Mesmo analisando no microscópio, às vezes ela vai quebrar na hora que você menos imagina. E outra coisa, mas só um pouquinho, 1503, não, beleza, 1503 a velocidade, né? Já responderei 600, 700 RPM, a velocidade. A 1505 é mais ou menos nessa média também. Vai muito da segurança que você sente na lima, tá? Se eu colocar ela a 350 RPM, não vai funcionar. Então, comece a aumentar 500, 600, 700 RPM, o máximo que ela pode atingir 700 RPM a 1503, tá? Para a gente poder trabalhar com segurança e com cautela. Se você forçou muito a barra com ela para atingir sua patência, joga ela fora, tá? Nós falamos uma função, né, de patência. Ela é coringa, né? Joker e mini joker. Ela tem várias funções. Não vamos... Tá travado aí, Fábio. Márcio, estou te ouvindo já. Tá. Em relação a... Bom, Logic, quantas vezes? O Fábio já respondeu. No máximo em 2 molares, né? É claro que tudo isso você tem que avaliar. Avaliou, ver como que a lima está. Se o primeiro molar que você fez é um molar que exigiu muito da lima, então eu nem arriscaria fazer um segundo molar. Talvez um pré mais tranquilo. Gisele, qual velocidade? Bom, segundo o fabricante, né? Segundo a Easy, 350, mas eu acho que você pode usar com uma velocidade um pouquinho maior também, né, Fábio? Desde que você tenha segurança. Então a questão aí é você praticar e ter segurança na lima. Acho que até uns 600 RPM você trabalha tranquilamente aí, desde que você consiga pegar uma segurança, pratique, tenha a segurança na mão aí. Beleza. A velocidade, né, que você falou aí, de 350, hoje a gente chega a trabalhar quase até 900 RPM, isso vai da segurança. O torque aí perguntou aí, 1 Newton, no máximo 1,5 Newton, você não precisa mais do que isso não, tá? Márcio, vamos dar uma agilizada aqui, que o nosso tempo, nossa segunda live, né, na verdade, já não está acabando, mas a gente tem mais coisa para falar. Essa questão aí, né, que a 2008, que foi a fábrica nacional mesmo, né, lá em Belo Horizonte, está de portas abertas lá para quem quiser. Não nesse momento nós estamos vivendo, né, de pandemia, mas está de portas abertas. Fala um pouquinho, você já conhece, você já foi lá, em relação à fábrica Easy, da onde que sai a lima que a gente trabalha na boca. Então, Fábio, eu tive a oportunidade de, em 2 momentos, na outra fábrica, né, acho que até essa fábrica, não sei se essa foto é da fábrica mais antiga, eu tive a oportunidade de conhecer o processo de fabricação das limas, torno, o processo até de avaliação das limas, de controle de qualidade, né? Bem rigoroso mesmo. E depois, agora o ano passado, que teve até o encontro da Easy em agosto, a gente foi lá conhecer a fábrica nova. Então, assim, o Henrique até citou, acho que são 38 tornos, né, agora, né? 38. Então, a produção a todo vapor. Então, assim, é muito bacana, assim, eu gostei muito de ter conhecido, até o processo de fabricação, foi onde até o Márcio pegou aquele tarugo, que é essa foto que vocês viram ali, né, comparando as duas Logics e com o tarugo no meio. Então, você vê de onde surgem as limas, como que é feito, como que é esse controle de qualidade, a distribuição, a embalagem, né? Muito bacana. Quem tiver oportunidade, como o Fábio falou, a hora que estiver aberto lá, tiver oportunidade de conhecer, vai conhecer para ver como que é fabricada as limas que vocês usam. Beleza. Márcio, vou dar uma pincelada. Uma pincelada é um termo que a gente não gosta de usar muito, não, né? Vamos dar uma falada. Em relação, né, rápido, porque não é o objetivo, que é um protocolo que existe para o Design M, está sendo muito usado na graduação, e você tem experiência na sua área com ela, eu particularmente já usei no consultório, né? Assim, quando lançou, a gente testei bastante em dente extraída e na boca também,
é uma lima assim, que se eu conhecesse ela na graduação, eu ia ficar muito satisfeito. Então, eu já usei, mas assim, eu fiz treinamento com ela, em dente na mão, mas eu vou te confessar que no consultório, se eu falar assim, eu vou pegar, quando eu olho para o motor, eu prefiro pegar o motor e fazer, entendeu? Mas eu acho que a proposta, ela é muito interessante. E a ideia surgiu aí até dos professores Jaci, daqui da UNB, e o professor Valdemar, Sim. quando ele fazia o treinamento aí no Ramadã, né? Ramada, né? Ramada. Ramada. E eu lembro do Laudimário já se contando que enquanto um estava treinando no motor, porque era um motor para dois, o outro pegou uma lima que era sem cabo mesmo, uma ProDesign S, e começou a fazer instrumentação. E dali surgiu a ideia. E como eles são professores da graduação da UNB, né, eles levantaram a hipótese de que por que não produz uma lima dessa para graduação? E aí você vê que os tratamentos, e eu tive a oportunidade de ver lá na UNB, os tratamentos com as limas ProDesign M, né, em relação aos tratamentos feitos com as limas manuais, existe uma diferença gritante, Fábio. O que acontecia? Situação odiando a endodontia, né? Porque fraturava a lima, porque desviava canal, porque perfurava. E a ProDesign S, ela deu a oportunidade do aluno trabalhar com mais segurança, trabalhar com menos risco de desvio, menos risco de perfuração. Até o Márcio agora, se eu não me engano, ele está introduzindo a ProDesign M lá na Unip, né? Ele é professor também da graduação, né? Eu dou aula basicamente aí no curso de pós-graduação, mas na UNB eu tive a oportunidade de ver alguns casos. Então, é muito diferente, né? A ideia com que o aluno tem da manual mesmo, limas de aço, com a manual ProDesign. Bacana. Realmente é mais uma mudança, né? Mais uma quebra de paradigma que a gente sai da faculdade, às vezes, eu saí detestando o endo, na verdade, para você ter noção, em 2005, eu não gostava muito de endo, depois que você toma gosto pela coisa, depois que as coisas até facilitam, né? Eu não queria ser da época da Quantec, daquela turma toda lá, mas hoje, se eu fosse começar de novo, eu começaria com a endodontia. Mas tem uns casos aqui, né? Eu não sei se é seu ou se é do outro Márcio. É do Márcio Alex. Ah, tá. Que provavelmente iria comentar sobre essa questão, né, que a gente tem hoje, a questão da preservação de anatomia, né? Anatomia cervical e médio, tá, gente? Hoje, perguntaram aí para cima aí sobre a questão do Easy Clean, nós comentamos um pouquinho na segunda. O Easy Clean entra, lógico, às vezes mais apertado ou mais folgado, em praticamente todas as anatomias que a gente precisa, né? A questão é você desgastar menos. Tem outro caso aqui provavelmente do Márcio também, é um premolar frustrado, né? Queria ser molar. A questão do desgaste cervical e médio é muito menos do que era. Eu não tenho a necessidade de não deixar claro de novo, né, para quem está ouvindo, para quem está vendo, eu não sou contra a pré-alargar. Eu sou só contra a pré-alargar excessivamente. Eu não preciso disso mais. Eu tenho as limas que me conseguem me suprir essa necessidade que tinha há um tempo atrás de eu desgastar cervical e médio para chegar no forame mais tranquilo. Hoje não precisa disso, certo? Justamente, com essas limas com taper menor, com tarugo menor, né? Então você não tem essa necessidade aí. Uhum. Tem mais casos dele aqui, né? Casos de pré-molar, que é a formatação, vocês conseguem ver essa formatação de uma forma cônico-progressiva, mais suave possível, né? Eu não tenho necessidade de alargar mais do que a anatomia. Até ia colocar um vídeo na segunda-feira, eu esqueci, que aí hoje também a questão de respeito à anatomia, né? Se você, o Henrique fala muito disso, a gente já
vê muito ele falar isso, hoje nem tanto, né? Mas quando esses cursos que ele dava, se você começa a negociar o canal numa boa, você vence, você consegue ir numa boa. Se você começa a brigar com o canal, você vai perder, né? Justamente. Você pegar a lima e começar a colocar a lima e a sua lima torta, né? E uma lima 10, uma lima 15. Caso de você ter dificuldade em patência com a mecanizada, você está perdendo o canal. Se você tem uma certa facilidade em encontrar e sabe que a lima tem aquele trajeto para ir, só não forçar, você consegue. Você falou também de preservação, a gente observa também que esses preparos feitos com a Logic, eles são muito centralizados, né? Então você vê que não desgasta estrutura lateral, né? Cai naquilo que a gente está falando, preservação de estrutura, risco menor de fratura, é o dente mais tempo na boca do paciente. Esse é o sucesso da endodontia hoje. Bacana, bacana demais. E essa ideia, Marcelo, ainda ela é muito, não vou falar controversa nem polêmica não, porque a gente respeita todas as ideologias, né? Tipo, eu uso hipoclorito, você às vezes, eu uso clorexidina, eu pré-alago, não pré-alago, eu amplio o forame ou não amplio. Tudo tem um índice de sucesso, né? O que a gente tem que respeitar é essa anatomia e o que a gente tem de respeitar também é a questão do que o dente te pede, né? Não existe um melhor material ou uma melhor lima, existe um conjunto, você respeitando a anatomia, tendo segurança no que você vai fazer com a lima, você arrebenta. Não tem... Hoje, a endodontia, a gente, né, brincar seria desmerecer a endodontia, mas não é isso. Mas está muito fácil fazer canal, né? O que o Henrique deixou claro na segunda-feira e tá vindo, vai vir mais coisa aí. O mecânico está muito tranquilo. Agora a questão da irrigação que vai ficar um pouquinho para trás e tem que ser investido alguma coisa nisso, né? Irrigação e obturação são temas que vão ser daqui 1 ano, 2 anos, na hora que os congressos voltarem, né, ao normal, vai ser tema toda hora. Irrigação e obturação, irrigação e obturação. Porque de lima, nós já chegamos num patamar muito elevado, né? Precisa mais do que isso aí? Você acha que precisa, Márcio? Não, acho que não. E até você mostrou um caso, se eu não me engano foi seu, de um premolar inferior, que praticamente você fez só a irrigação e usou Easy Clean, não foi isso? Isso. Então, já estava ali. O que você fez? E qual que é a ideia do tratamento de canal? O princípio, né? É a limpeza. Então, o princípio você obedeceu. E depois você obturou. A questão do preparo, talvez, igual você falou, as limas já estão aí. Então, a gente não tem que preocupar muito mais com isso. É questão mais de irrigação mesmo. Irrigação e obturação. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer, como a gente diminuiu os passos do sistema, né, eu não tenho muitos passos a seguir. Eu tenho 1, 2, 1, 2. Então, se você esquecer, a irrigação fica para trás. Eu preciso irrigar, né? Não tenho necessidade de vários passos, porque há um tempo atrás você fazia passo 1, irrigava. Passo 2, irrigava. Passo 3, irrigava. Hoje não tem isso, é passo 1, irriga antes, depois. Eu só não irrigo, vou deixar um macete aí para o pessoal que está aí. Em casos de polpa viva, abriu o dente, sangrou, eu pego a glide, vou direto com ela. Eu acho que você tem essa experiência também. De ir na polpa viva sem hipoclorito, que eu uso hipoclorito, e ela vem traz a função de estipa-nervo dela, ela vem trazendo a polpa toda. Isso, gente, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, uma urgência atravessada na sua agenda, é dinheiro no bolso e paciente sem dor satisfeito no final de semana. Justamente. Na verdade, ela tem a ação além de glide, né, estipa-nervo, e o que o pessoal não entende às vezes, meu canal está entupido, cara. O que pode entupir canal? Às vezes você comprimir um resto pulpar ali, que ele está um pouco mais fibrosado, então isso pode entupir o canal. Então, se você tem a possibilidade de remover essa polpa inteira, por que não? Né? A outra possibilidade é a questão da raspa de dentina, mas não é isso o que a gente está falando, é a questão de você estipar a polpa e diminuir o risco de entupimento pela polpa. Beleza. Esse aqui é mais um... desculpa, te cortei aí. Não. Mais um caso do Márcio Alex, né? Do Márcio, que realmente montou os casos e tinha uma sequência para falar, e eu estou tentando, mas ficou bacana. E Márcio, eu tomei a liberdade de colocar esse caso, inclusive eu publiquei no Instagram, em algumas das coisas aí, que é o caso que eu fiz de Taper 3, que foi está sendo, né, uma coisa muito que ainda é polêmico, porque Taper 3, em qual situação,
Né? Esse caso que eu fiz foi em 2019. Eu consegui uma preservação por acaso. Na verdade, eu tentando a preservação com o paciente há muito tempo, até antes do encontro lá da IS do ano passado, e não conseguia. Se conseguia uma, depois não conseguia a outra. Né? E é um caso que demonstra muito bem essa questão. Tá pequenininho, infelizmente. Né? Se alguém quiser, depois me manda, a gente manda isso por direct. A indicação do TP3 eu vi. tem... Você colocou no... eu coloquei no feed, no próprio story do Instagram, é que a gente tem muita felicidade quando a gente vê um caso assim, né? Essa preservação foi ontem, dia 12 de maio, né? E o canal foi feito em 22 de março de 2019, né? Então, praticamente 14 meses de pós-operatório. Eu tinha um pós-operatório de junho, né? E essa preservação, quando eu fiz, a gente faz rezando, né? Primeiro, pensar, vai tirar essa radiografia para poder, tomara que não esteja tudo bem. E realmente tive essa surpresa e foi muito bacana, porque tá aí a prova. Eu acho que não precisa mais do que isso, é lógico, né? Não é todo caso que vai ser assim, não é todo caso que é indicação de TP3, mas a gente não precisa dilatar para limpar, né? Que se eu não tivesse limpo, essa lesão que está aí na inicial está pequenininho, né? Difícil de ver. Fistulado, o paciente chegou fistulado, com dor a percussão e a palpação. E agora, com um ano e pouquinho, o paciente foi no consultório, tranquilo, sem nada, uma peça instalada recentemente, antes do canal, está aí preservado. Né? Eu acho que isso é muito bacana, porque prova o que a Izzy vem falando, né? Não é só porque o caso é meu, ficou bonito, não é isso não. Prova o que a Izzy vem evoluindo, né? Esses 20 anos aí, não é à toa que ela está vindo, seguindo o mercado e o mundo, né? Não é só porque o Henrique é endodontista, ele fala e a gente tem que obedecer, não. Não é isso, não. O Fábio, perguntaram aí sobre... Deixa eu só te falar, minha bateria está quase acabando. Eu não sei o que aconteceu. Eu tinha recarregado, estava quase 100% e agora está faltando 10%. Beleza. Eu vou pegar um carregador, mas é o seguinte. Perguntaram sobre Lima Taper 3. Que cone usa? É o Fine? Geralmente a gente usa... Né? Tá me ouvindo? Tô. Tá. Eu vou tirar o microfone e ver se você continua me ouvindo, por favor. Continua me ouvindo ainda? Tá tranquilo. Tá. Porque a minha bateria também tá acabando. Eu coloquei para carregar, senão vai acabar no meio do negócio. Se não estiver me ouvindo, gente, fala um joinha para baixo aí, né? Ô, Fábio, eu vou te pedir licença rapidinho que eu vou pegar o carregador. Tá, eu vou falando aí, o pessoal do Taper 3 aí. Né? A gente usa a questão do cone, Humberto respondeu aí. A gente tem hoje na Izzy vários cones, os cones padronizados. Tem 2503, 3003, 3503. Esse caso aí, na época, a gente não tinha esses cones, não tinha o da Izzy. Foi usado um cone calibrado, eu usei o FM extra longo. Na verdade, desculpa, o FR extra longo, certo? Hoje não, hoje a gente tem o 2503 e o 3003, né, foram as duas conicidades que a gente usou aí, de 25 e 30, né, de ponta, desculpa, e a quantidade 03, certo? Então, o resultado é tranquilo. Hoje ficou mais fácil, porque hoje você tem um cone que quem gosta de calibrar, beleza, mas é muito mais tranquilo, né? Quem não gosta de calibrar ou prefere que seja padronizado, ou pelo menos tenha menos ajuste, a gente consegue isso. Márcio, deu uma travada aqui para mim. Beleza? Tá me ouvindo, Márcio? Beleza. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá falhando. Vamos já começar a Eu só despedir. tá falhando, eu só não sei se meu celular tá carregando aqui. Tá? Porque Tá falhando aí, Fábio. Nosso tempo aqui, tá 8h15 já, nós já temos... Tô ouvindo, tá? Tranquilo. Não? Tá Não, beleza. A minha tá falhando também, pessoal que tá aí? Não, tá dando para ouvir agora. Tá.
Tá falhando, a Isabel falou que tá falhando. Vamos tentar encerrar, então eu acho que não vai dar mais tempo para muita coisa. O pessoal tá ouvindo? Essa questão eu quero que você comente um pouquinho disso juntos na retomada aí, tá? Agora tá ok, parece aí, tá? Gente, o pessoal que ainda tem pergunta, não vai dar tempo a gente responder. Eu quero que vocês mandem no meu direct, me segue lá, Clínica Fábio, e segue o Márcio também, Márcio Amaral F, se eu não estiver enganado. Isso. E essa questão da retomada, nós falamos direto com o chefe segunda-feira, essa questão da Easy de tentar dar um braço para a gente, de tentar dar a mão para a gente, porque nós estamos passando por um período difícil, né? Não é só o dentista, não é só o endodontista, é qualquer dentista, né? E a sorte nossa é que a gente tem a Easy. Natália, a live vai ficar salva, tá? Francine, e aí? A gente tem a Easy que dá um suporte para a gente nesse sentido, né? Suporte para o cliente, né? Numa época dessa, você manter, às vezes, um preço do mesmo jeito, as condições do mesmo jeito, tá difícil, seu custo aumentou, seu volume de faturamento com certeza diminuiu. Então, esse Juntos na Retomada é um negócio muito bacana, muito tranquilo que a Easy fez e é digno de nota, né? Porque a gente tem essa questão de ter ela como parceira nas horas boas e nas horas ruins também. Fala um pouquinho aí, Márcio. Justamente, Fábio, a Easy, o Henrique, né, o Guilherme, né, o Marcelo, todo mundo aí, sempre tendo essas iniciativas aí, porque realmente não está fácil, né, para ninguém. E tendo a iniciativa de colocar um valor dos instrumentos que facilite para, igual você falou, a gente não está tendo o mesmo atendimento. É difícil para todo mundo. E colocar isso, facilitar para a gente comprar, é muito bacana. Eu não vi empresa nenhuma, pelo menos na parte de endodontia, fazer isso, né? Então, mais uma vez, indo na frente aí a Easy. E parabéns aí para todos, né, a Easy. Isso, pessoal, né, em nome da Priscila, da Aline e do Márcio que está aí presente, né, a questão do próprio Henrique, né, Marcelo, Guilherme, a turma toda lá, lógico que não dá para citar todo mundo, mas é uma iniciativa muito bacana, né, precursora mesmo, que realmente a gente não viu isso em outra empresa, e a gente está precisando disso, né? Num momento como esse, se a gente não se ajudar, isso que nós estamos fazendo é uma questão de ajuda, né? A gente está passando conhecimento, o mínimo, um pouquinho que a gente sabe, né? Essa questão de eles estarem fazendo live segunda e quarta, vai ter muito assunto bacana, você vai ter oportunidade de novo de falar com o Márcio, o Alex, para poder tá discutindo mais coisas, outros itens, né? Ô, Márcio, fecha aí para a gente começar a dar, né? O pessoal perguntou, e as compras são parceladas em quantas vezes no boleto? Gente, isso não é hora para isso, tá? Mas a gente tem aqui, ó, isso aqui, essa imagem aqui, já dá para você ter uma noção, né? Dividido em 12 vezes, 7 vezes, 40% de desconto, coisa que tá realmente abriu as pernas, né? Márcio, nós temos 1 minuto e 58. Despede aí, por favor, que senão vai acabar o tempo. Então, eu queria primeiro agradecer você, né, por a gente ter tido a oportunidade de conversar por aqui, né? A gente sempre encontra nos congressos, era para estar com o Márcio Alex aí, e você se dispôs a participar da live aí, assim, a Priscila também, pessoal da Isa, todo mundo, pessoal que está assistindo aí também, não sei se o Márcio também tá, mas um abraço para ele, e, como eu falei no início, a gente mandar pensamentos positivos, forças aí para a recuperação, né? Ele está com problema de saúde na família, então acho que é a hora da gente mandar uma energia positiva lá para eles. E um abraço para todo mundo, e valeu demais, Fábio. Muito bom o bate-papo, e a gente ainda se fala por aí. Tá? Não, beleza. Eu que agradeço a oportunidade, Márcio. Eu fui pego um pouquinho de surpresa, né? Lógico, por um motivo justo, né? Pensamento positivo lá para o Márcio Alex, né? Vai dar tudo certo lá, com certeza. Agradecer todo mundo da ISA que deu essa oportunidade para a gente, estar discutindo um pouquinho aqui. O pessoal que está presente, que esteve presente até agora, né? Quem não teve, vai ficar gravado. Muito, muito obrigado mesmo. Vocês estão de parabéns que está acompanhando essa maratona de lives, e a gente tenta fazer um pouquinho do que a gente sabe para poder passar para vocês, né? Porque guardar conhecimento é besteira. Beleza, Márcio? Vamos encerrando por aqui. Fica todo mundo com Deus. Se cuida aí, sem Brasília aí, né? Não sei como é que está a situação, mas vamos se cuidar. Logo, logo isso tudo vai passar.
Beleza, aí a gente se encontra por aí nos congressos da vida, no encontro da ISA. Um abraço para todo Um mundo. abraço, todo mundo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.